Então, vamos dar início aí, tá certo? Então, bom, o que mais nós aprendemos na escola são os números naturais, tá? É com os números naturais que nós fazemos as contagens, né? Então, o número natural normalmente ele é composto de 0 até infinito, tá certo? Só que você tem os números de 0 a 9, né? Que são os números que compõem para você ir fazendo os conjuntos para você poder ir fazendo as contagens normais, certo? Então, os números naturais é o que a gente usa no nosso cotidiano. Fazer contagem de tantas coisas, né? No passado, se utilizava os números naturais para fazer contagem de boi, de ovelha, de animais, né? Então, o que eles faziam no passado? Eles pegavam a pedra, né? Como ponto de referência, tinha o número de pedra e o número de bois no rebanho, por exemplo. E, por exemplo, pela quantidade de pedra que o homem primitivo tinha, ele sabia exatamente quanto ele tinha de ovelhas ou de bois dentro da sua fazenda, certo? Eles utilizavam as pedras. Tanto é que essa palavra pedra, né, cálculo, né, essa ideia de cálculo, originou-se justamente por causa das pedras, né? Então, pedra, tanto é que você vê na medicina, cálculo renal, quer dizer, pedra, a pedra nos rins, né? Então, eles utilizaram as pedras para poder fazer o comparativo de contagem de coisas, né? Então, foi aí que surgiu o cálculo, né? Então, se você perguntar para vocês, mas como é que é esse negócio de cálculo na matemática? A palavra cálculo, na realidade, ela surgiu com uma necessidade humana de poder contar as coisas, ter o controle das coisas, né? Então, é exatamente isso, certo? Então, surgiu essa necessidade. Então, os números naturais, na realidade, são os primeiros elementos, né, que compõem os números, né? Então, é a contagem de 0 até infinito, certo? Agora, é evidente que você tem toda uma nomenclatura no conjunto dos números naturais. Aí você tem essa parte de baixo, não sei se vocês estão vendo aí, do zero, do N asterístico, né? O que significa isso, né? N asterístico seria os números naturais sem a presença do zero, tá? Então, N asterístico é os números naturais sem a presença do zero. Conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E o conjunto dos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza? Até aí, tranquilo, calmo, sossegado. Beleza? Então, vamos lá. Depois dos conjuntos dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Tá? O que são os números inteiros? Normalmente são os números que compõem os números inteiros. São dos números negativos, infinito negativo, até infinito positivo. Tá certo? Nós temos aí embaixo um exemplo, né, de infinito, depois menos 3, menos 4, menos 2, né? Coloquei errado ali. Menos 2, menos 1, depois 0, 1, 2, 3, 4, até infinito e assim por diante, tá? Então, números naturais só são os números positivos, números inteiros são os números negativos e positivos. Para que eu utilizo os números negativos? Temperatura, né? Quando a conta está negativa no banco, né? Estou devendo alguma coisa, então se utiliza muito os números negativos, tá certo? Então, para temperatura abaixo de 0, né? O fato de estar no banco em débito com o banco, usa os números negativos, tá certo? Tá? Então, nós vamos pegar essa parte, isso daqui é a parte mais simples da matemática, tá? Agora, uma coisa que é importantíssima, tá? E onde o pessoal erra muito cálculo, seria as regrinhas de sinais, tá? Vocês estão vendo aí a tela, né? Então, a tela está dizendo o seguinte, ó, adição de números inteiros. Sim. Qualquer coisa que vocês tiverem aí, dá um toque aí, tá, pessoal? Tranquilo. Tá aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, adição de números inteiros, tá?
Então, na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Então, por exemplo, na soma, tá? Sinais iguais na soma ou na subtração, você soma os números e conserva o sinal, tá? Você tem alguns dois exemplos aqui, ó. Tá vendo os exemplos aí? Você tem mais 2, mais 5, certo? O que você tem que fazer? Quando você tem dois sinais iguais na soma, tá? Você tem que somar os números, no caso aqui 5 mais 7, e conservar o sinal. Sinal positivo. Beleza? E depois, aí você tem... vamos lá, deixa eu colocar aqui, escrever aqui em caneta. Então, nós temos aqui, ó, sinais iguais, né? Tanto de soma como subtração, como negativo, né? Então, você tem um exemplo, mais 2 mais 5, mais 7, certo? Mais 10 mais 22, mais 32. Menos 5 e menos 4, né? Eu somo os dois, 5 mais 4, 9, e mantenho o sinal negativo, menos 9. É aquela ideia, por exemplo, se eu estou devendo 5 e devo mais 4, eu vou dever 9, certo? Então, é isso daqui que vocês têm que entender. Isso até é tranquilo demais. Menos 56 menos 12, somos 2, dá 68, mantém o sinal negativo menos, certo? Aqui começa, né? Sinais diferentes, né? Então, conserva o sinal e dá o sinal, conserva o sinal do maior número e subtrai a chamada regra de sinal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho sinais diferentes, positivo e negativo, tá? Se eu somar esses dois, o que acontece? Você subtrai um do outro e dá o sinal do número maior, tá? É sempre assim a regrinha de sinal que funciona no caso de sinais diferentes, ok? E nós temos também, nesse caso aqui, nós temos um exemplo, né? 3 e menos 4, o que dá? Dá menos 1, tá certo? Então, sinais diferentes. O 3 é positivo, apesar de não estar com sinal, e o 4 é negativo. Então, você subtrai um do outro, 4 menos 3 dá 1, certo? Só que tem que colocar o sinal do maior. Quem que é o maior entre 3 e 4? O maior é 4. Então, vai ser menos 1, tá? Então, o maior número é o 4. Logo, o sinal no resultado é negativo. Tá? Eu coloquei foi negativo, é negativo, a mesma coisa. Exemplo também de baixo, menos 15 mais 20, o resultado mais 5. Por quê? Porque 20 menos 15 dá 5. Qual que é o maior aqui no caso? É 20 ou 15? O maior é 20, né? Então, vai ser mais 5. Segue o sinal do maior, que é 20. Então, o maior número é o 20. Logo, o sinal no resultado foi positivo. Entendido até aqui? Fácil, né? Tranquilo. Vamos continuar? Aqui que o negócio pega um pouquinho mais, tá? Então, nós vemos a regrinha do sinal na soma e na subtração. Agora, pega um pouquinho mais a multiplicação e divisão. O pessoal erra demais aqui, tá? Apesar de ser fácil, o pessoal erra muito. Multiplicação e divisão de números inteiros, tá? Sinais iguais na multiplicação, certo? Ou na divisão, sempre resultam em sinal positivo, tá? É sempre. Então, sinais iguais na multiplicação e na divisão, tanto mais como menos com menos, o resultado é sempre positivo, tá? Nós temos alguns exemplos aqui, ó. Mais 2 vezes mais 4. 4 vezes 2 é 8, certo? Aqui vai ser positivo, mais 8, beleza? Menos 4 vezes menos 10, sinais iguais na multiplicação, 4 vezes 10 é 40, então sinais iguais na multiplicação, menos com menos dá mais 40. 20 dividido por 2, ó, é menos 20 dividido por menos 2. Sinais iguais é sempre positivo, tá? Então, é mais 10. 20 dividido por 2 é 10. 15 dividido por 3 dá 5. Sinais iguais, mais com mais dá mais 5, tá? Então, sempre sinais iguais na multiplicação ou na divisão, sinal positivo, beleza? Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultam em sinal negativo, tá? Então,
aqui nós temos aí regra de sinal. Menos com mais dá sempre menos. Mais com menos, menos. Tanto na multiplicação como na divisão. Tá? Então, mas professor, como é que eu faço multiplicação só de sinais? Porque vai ter situações na matemática, por exemplo, eu quero fazer uma multiplicação de sinais. Então, você tem menos com mais aqui. Qual que vai ser o resultado disso daqui? Menos com mais dá quanto, pessoal? Na multiplicação, né? Isso daqui é uma multiplicação, certo? Fica negativo. Dá menos, tá? Então, eu estou explicando bem isso daqui para vocês, porque se tiver cálculo de polinômio na frente, cálculo vai complicar. Então, se errar sinal, você erra a conta, tá? Então, aqui, ó, é uma multiplicação, tá? Quando você tem esse parênteses de sinal aqui, é uma multiplicação de sinais. Menos com mais, dá menos, certo? E se tiver menos com menos? É a mesma coisa, ó. Sinais iguais, Fica positivo. multiplicação, sinal de mais, certo? Vai dar positivo, tá? Deixar bem claro essas duas situações aqui, tá bom? Então, isso a gente vai pegando tudo certinho para não ter problema lá na frente, tá? Ó, nós temos alguns exemplos aqui, mesmo caso, né? Mais 6 vezes menos 7, sinais diferentes, sinal negativo. Então, 6 vezes 7, 42, menos 42. 12 vezes 2 dá 24. Sinais diferentes, menos com mais dá menos, certo? Menos 24. 100 dividido por 2 dá 50. Sinais diferentes, mais com menos dá menos. Então, é menos 50. 125 dividido por 5 dá 25. Sinais diferentes, menos com mais, dá menos 25. Tá certo? Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral. Repetindo de novo, né? Se os dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado é positivo. Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não, né? Não, tá tranquilo. Pode falar, tá? Vamos lá. Agora vocês vão resolver essas questões aí. Se vocês tiverem, eu quero que vocês tenham uma caneta, um lápis e um papel na mão. Então, vamos fazer, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essas questões aí, tá certo? 10 minutos, tá bom? Tranquilo aí, pessoal? O quê? Dá para fazer aí? 10 minutos? Sim, tá tranquilo. Então, copia aí, tentem fazer e resolver, tá? Pelo menos essa um aí. Tenta resolver esses exercícios aí, depois a gente confere e vê se está tudo certo, beleza? 10 minutos. 8h04, 8h14 a gente já vê se vocês já fizeram, tá bom? Deixar vocês tranquilos aí. Era fera.
Vamos lá, pessoal. Conseguiram fazer, hein? Nós temos ainda 10 minutos. Eu tô fazendo a D ainda. Oi? Eu tô fazendo a D ainda. Cadê?
Mas vamos lá, eu vou fazer com vocês aqui, porque como o tempo é escasso, tá? Bom, vocês já fizeram a A? Quanto que deu a A de vocês aí? A minha deu 25. 25? Vamos ver se está É. correto. Vamos lá. 25, é isso? Como é que vocês fizeram isso daqui? Pessoal, isso daqui é uma expressão numérica, tá? Você está vendo, é mais 5, mais 2, vezes, mais 4, mais 12, ok? Toda vez que você tiver uma expressão numérica e você tem sinal de mais e multiplicação, menos divisão, tá? O que você faz primeiro? Tá? Você A nunca multiplicação. a soma nem a subtração antes da multiplicação ou divisão. Primeiro eu preciso fazer multiplicação ou divisão e depois eu faço soma ou subtração, tá? Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse primeiro aqui, ó, 2 vezes 4, ok? Ó, sinal positivo dos dois, 2 vezes 4, quanto que é? É 8, certo? Então vai ficar mais 5, copio mais 5 aqui, mais 8, mais 12. Ok? Quanto que ficou aqui o resultado? Aqui? 5 mais 8 dá 13, é isso? Isso, dá 13. 13 mais 12, 25. 25. Tá certinho. Tá bom? O segundo aqui, como é que fica? Mesma coisa, ó, você tem subtração e você tem a multiplicação. Primeiro, eu faço a multiplicação. 10 vezes 2, 20, certo? Só que, ó, sinal negativo tem aqui e sinal positivo dentro do parênteses do 2, certo? Sinais diferentes na multiplicação, sinal negativo, ok? Então, vai ficar menos 20, certo? Então, copie isso daqui, ó. Menos 15, menos 6, menos 10, ou menos 20, né? Certo? Menos 15 com menos 6 dá menos 21. Menos 21 com menos 20 dá menos 41. É isso que deu? Sim. É isso aí. Tranquilo. Mesma coisa aqui, ó. Expressão numérica tem as multiplicações. Primeiro eu faço as multiplicações. E é esse daqui, 5 vezes 3 e 2 vezes 2, certo? Copio o mais 23. Então fica mais 23 mais. Ó, é mais aqui? Vamos ver. É mais com mais na multiplicação, sinais iguais, positivo, certo? Então é mais. 5 vezes 3, 15, certo? E aqui é a mesma coisa, ó. É mais e mais, é mais e mais. Então é mais, 2 vezes 2, 4. Tá? 23 mais 15 dá 38, certo? 38 mais 4 dá 42, é isso? Confere? Isso. Beleza. Vamos fazer a D aqui. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Temos aí mais 5 minutos e 56. Vamos fazer essa D aqui, ó. Ó, tem soma, aqui tranquilo, né? Ó, soma, sinais iguais na soma, o que que acontece? Você soma os dois e mantém o sinal, tá certo? Então, aqui, ó, 12 mais 15, quanto que dá? Dá 20, 25. 25? Não, Não, dá 25, não. você tinha colocado 25? É, eu confundi com 13. Então mais 27, certo? Aqui já está o resultado, então mais 27, certo? Ó, vamos lá. Sim. O E, menos 12 mais menos 7. Como é que fica isso daqui? Estou somando dois números negativos, né? Sinais iguais aqui, menos com menos, tá? Ó, mais com menos aqui na multiplicação dá menos, certo? Então vai ser menos 12 menos 7. Sinais iguais, soma-se e dá o mesmo sinal, negativo, dá menos 19, certo? Aqui já está o resultado, tá? E esse daqui, ó, para finalizar, mais 35 mais zero, tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é mais fácil do que Sim. da boca de criança. 35, beleza? Na soma, o zero é um número neutro, é um elemento neutro, tá?
Soma e subtração. Para vocês entenderem isso daqui, é um elemento neutro. Na multiplicação e na divisão, o elemento neutro é o número 1, tá certo? Por exemplo, na soma, você tem comutatividade. O que é a comutação? Você inverte a ordem dos fatores e não altera o resultado. Na soma, você tem isso. Na subtração, você não pode fazer a mesma coisa. Não existe comutação na subtração. É a mesma coisa se eu falar que 2 mais 3 ou 3 mais 2 é a mesma coisa, ok? Agora, se eu falar 3 menos 2, não é a mesma coisa do que menos 2 mais 3. Então, não existe comutação na subtração, tá? Só tem na soma. E também não tem associatividade na subtração, tá? Então, quando se trata de soma e subtração, você só tem associatividade e comutação na soma. Na subtração, você não tem isso, tá? E na multiplicação, professor Marcelo? Na multiplicação, você também tem associatividade, ou seja, a ordem dos fatores não altera o resultado do produto, tá? Você pode estar multiplicando 2 vezes 3 vezes 12. Se você inverter a ordem disso daqui, o resultado é sempre o mesmo. Na divisão, assim como na subtração, você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque a divisão, na regra, não tem nem associatividade e nem comutatividade, tá? Isso daqui eu só estou explicando para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, na divisão, 12 dividido por 3, tá? Não é igual, é diferente do 3 dividido por 2. Aqui eu inverti a ordem. Não é a mesma coisa, tá? Agora, na multiplicação, sim. Na multiplicação, 12 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, tá? Então, na multiplicação, você tem a associatividade e a comutatividade, tá certo? Ó, eu vou deixar esse exercício 2 aí para vocês fazerem em casa, tá? Então, isso aqui está tranquilo. Aqui é multiplicação, seguindo as regras que eu falei para vocês aí. Beleza, pessoal? Temos ainda 2 Tá minutos, ok. tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vou fazer só 2 desse daí. 2 minutos, né? 1 minuto e 52, depois a gente já entra no tópico, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Manda no, Explicação, né? manda no grupo essa foto aí. Oi? Pode printar. Manda esse exercício no grupo pra gente já terminar lá, Manda sim, por favor. tá bom? Eu mando para vocês essa apostila, tá certo? Ó, vamos lá. Determine o produto, né? Menos 2 vezes mais 3 vezes 4. O que eu tenho que fazer? Aqui você só tem multiplicação e tem os sinais de cada um dos termos, ok? Então, eu posso fazer a multiplicação desse primeiro aqui, não tem problema nenhum. Pode ser esse primeiro ou pode ser o outro, não tem problema. Porque só tem multiplicação aqui. Aí eu faço 2 vezes 3, dá quanto? Dá 6, certo? Qual o sinal que eu devo colocar aqui do lado de 6? Ó, sinais Negativo. da multiplicação, menos com mais, dá menos. Tá? Temos 1 minuto ainda. Aí, menos 6, aí eu copio o sinal vezes mais 4. Tá? O resultado disso vai ser quanto? Ó? Menos 6, 6 vezes 4 dá 24. Qual o sinal que eu coloco? Ó? Menos com mais na multiplicação, sinais diferentes, sinal negativo, menos 24. Beleza? Aqui, ó, o B, já está terminando. Mais 5 vezes menos 1, dá menos 5, certo? Vezes 2, mais 2. Menos 5 vezes 2 dá menos, ó, sinais diferentes. 5 vezes 2, 10, menos 10. Beleza, pessoal? 10 minutos, daqui a pouco Ok. a gente volta, tá? Essa apostila eu passo para vocês aí, tá bom? Ok.